Vamos fechar os olhos e vamos imaginar o seguinte cenário. Vocês estão deitados na vossa cama, estão prestes a acordar, o despertador toca, vocês automaticamente desligam o despertador, pegam no vosso telemóvel, olham para o vosso telemóvel e veem uma notificação, outra notificação, outra notificação, e quando dão por vocês, veem que já estão muito em cima da hora, levantam-se a correr, correm para a casa de banho, tomam um duche rápido, vestem a primeira coisa que vos aparece, correm para a cozinha, tomam um pequeno almoço à pressa, pegam nas vossas coisas, saem de casa, vão até à faculdade e no caminho até à faculdade ainda conseguem olhar para o vosso telemóvel, responder a algumas notificações, responder a algumas mensagens. Entram na vossa faculdade, sentam-se na cadeira da sala onde vão ter a aula, respiram fundo. Ok, estão ali, chegaram a horas, vocês estão presentes, mas a vossa cabeça não. A vossa cabeça está entre tudo aquilo que já fizeram, entre tudo aquilo que têm para fazer e entre tudo aquilo que se esqueceram de fazer. Podem abrir os olhos? Este cenário é-vos familiar? Sim? Não? Podem colocar a mão no ar? Ok. Não estão sozinhos. De facto, nós vivemos nesta cultura de aceleração em que vivemos a correr. Então deixem-nos colocar esta questão. Nós vivemos os nossos dias a agir ou a reagir? Se formos verdadeiros connosco próprio e com os outros, de facto, a resposta é muito fácil. Reagir. Porquê? Reagimos às urgências, reagimos às notificações, reagimos às expectativas. E se eu vos falar desta pequena frase, constituída apenas por 3 palavras, não tenho tempo. Quantas vezes dizemos ou pensamos esta frase durante o nosso dia? Muitas? Poucas? Várias? Muitas? Imensas? Ok, porque vivemos nesta cultura da aceleração, uma cultura de fazer mais em menos tempo. E esta cultura da aceleração, do fazer, 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 se pensarem, e se eu vos conseguir deixar aqui alguma sementinha com esta minha apresentação, vão estar atentos depois quantas vezes por dia usam este verbo, o fazer, entre eu já fiz ou eu tenho que fazer ou tu tens que fazer. Esta cultura da aceleração, do fazer, 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 esta cultura do ritmo frenético conduz-nos à cultura da exaustão. Então deixem-me mostrar-vos esta notícia que é muito recente, fevereiro de 2026, no Expresso, resultante de um estudo com população portuguesa em que diz que jovens adultos portugueses têm pior saúde mental do que a população acima dos 55 anos. Impressionante. Então vejam, uma geração que é aquela que tem mais ferramentas disponíveis, certo? Mais recursos, mas é aquela que é mais fatigada, que é mais ansiosa. Porquê? Porque hoje nós recebemos 40 vezes mais estímulos do que as gerações anteriores. Então, deixem-me perguntar-vos o seguinte: trazem convosco o vosso telemóvel? Sim? Podem, por favor, mostrar e pôr no ar? Ok? Olhem à vossa volta, olhem para trás, para a frente. Ok, esta é a nossa realidade atual. Estamos constantemente conectados, estamos constantemente expostos, estamos constantemente em resposta, em reação. Então, também nos diz a investigação que nós mexemos no nosso telemóvel cerca de 100 vezes por dia. Isto representa nada mais, nada menos que um uso médio de 5 a 6 horas por dia. Mais ou menos um contrato de trabalho a tempo parcial. Já pensaram nisso? Mas aqui o problema, no meu ponto de vista, não é de facto esta questão do tempo, a quantidade de tempo. É também
como é que nós usamos este tempo? Será que usamos o tempo que nós usamos com o nosso telemóvel, que é isso que estamos a falar, usamos de forma consciente? Será que é um tempo que eu uso seguido ou será que é um tempo que é fragmentado? Então, dizer-vos que estas 5, 6 horas por dia não são usadas, como vocês muito sabem, seguidas. Portanto, nós vamos usando ao longo do tempo. É um tempo que é interrompido. E sabem quanto é que nos custa? Quanto é que nos custa, em média, uma interrupção? Ok, já lá têm, não é? 23 minutos. 23 minutos é o tempo que demora o nosso cérebro, quando nós estamos numa tarefa altamente focada, a voltar àquele momento, àquele nível de foco que nós ficámos quando fomos, antes de ser interrompidos. 23 minutos. Imaginem que estão a estudar para uma frequência, ok? Estão focados naquela cadeira, naquela matéria. Têm o vosso telefone ao lado. O telefone vibra, tem uma notificação. Vocês vão ver a notificação e responder. Ok, está respondido, voltam à vossa tarefa. Quanto é que demora o vosso cérebro a voltar àquele nível de foco onde vocês estavam antes de responder a esta notificação? 23 minutos. Então, vamos fazer contas. Se estivermos a estudar para uma frequência e se formos interrompidos 5 vezes, quanto tempo é que é gasto nesta recuperação de foco? Será que é um tempo que foi bem aproveitado? 115 minutos, quase 2 horas. Portanto, aqui a questão não é a falta de tempo, é a escolha. Fomos nós que escolhemos responder a esta notificação. Aqui o desafio é que ninguém nos impôs esta cultura da aceleração, certo? Nós normalizamos. Nós normalizamos esta cultura da urgência, nós normalizamos esta cultura de fazer tudo ao mesmo tempo. Nós normalizamos esta ocupação constante. Porquê? Porque pensamos que está a ser ocupado é sinónimo de sermos mais eficientes. Não se iludam, não é eficiência, não estão a ser mais eficientes, estão apenas a reagir. Então, eu queria trazer-vos aqui 2 conceitos que considero que são importantes para nós trabalharmos aqui esta questão do tempo. E não é tanta falta de tempo, é a forma como nós nos relacionamos com o tempo. Uma coisa é vivermos contra o tempo, outra coisa é vivermos em contratempo consciente. Ok? Estamos de um lado na esfera do reagir, viver contra o tempo. E quando falamos em contratempo, um contratempo consciente, estamos na esfera do agir. Então, quando vivemos contra o tempo, vivemos em modo piloto automático. O estímulo dita a resposta. No fundo é um pouco isto. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Estímulo, resposta. Reação. Quando vivemos em contratempo consciente, estamos na esfera do agir. E quando estamos na esfera do agir, nós criamos aqui um espaço entre o estímulo e um espaço entre o estímulo e a resposta. Então, é um pouco isto. Estímulo, pausa, resposta. Estímulo, pausa, resposta. Estímulo, pausa, resposta. E esta pausa, este momento que está entre o estímulo e a resposta, é aqui que reside a escolha, a nossa escolha. Não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de escolha. Então, um contratempo consciente, agir, é de facto assumir que nós somos humanos, que não temos que fazer tudo ao mesmo tempo. O nosso cérebro não está preparado para fazermos tudo ao mesmo tempo. É respeitar os nossos ritmos e os nossos limites. É de facto contrariarmos
o modo piloto automático. Então, o verdadeiro desafio dos nossos dias não é a falta de tempo, é a forma como nós nos relacionamos com a falta de tempo. É a escolha, o espaço entre o estímulo e a resposta. A escolha que é a nossa escolha. Então amanhã, quando o despertador tocar, quando se levantarem, quando surgir o primeiro estímulo, o que é que escolhem? Agir ou reagir? Muito bem.